Você não precisa de mais estratégia complicada, você precisa apenas parar de ignorar o básico. Tem empresário que fatura bem e mesmo assim quebrando, tá? Então, e o motivo é quase sempre o mesmo. Ele não faz o simples. Então, assim, a partir do momento que você ignora o simples, então você fica com um risco. Hoje eu vou mostrar que o simples, que parecem óbvias, mas que aumentam o lucro, reduzem o prejuízo do seu negócio. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor. Já quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu joinha, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a empreender com leveza e clareza. Vamos lá. O primeiro ponto, que é algo que basicamente é simples, mas que dá resultado, é você separar a conta pessoal da conta da empresa. Então, separa. Defina uma conta bancária para o seu uso pessoal e defina uma conta bancária para a sua empresa. Então, se você tem um CNPJ, você sendo MEI ou sendo outro regime tributário, você vai ter o seu CNPJ, então você pode abrir uma conta bancária para a empresa. E você mantém as movimentações sua pessoal na sua conta pessoal. Tá? Então, assim, então tenha duas contas bancárias, separa, não mistura essas duas. Tá? Tem muita gente misturando e isso pode gerar uma grande dor de cabeça no futuro, além de que você não vai ter clareza. Uma outra questão é você saber quanto sobra ao mês. Então, assim, porque faturamento não significa dinheiro no bolso. Pode acontecer da sua empresa faturar muito, mas no final do mês o seu caixa fechar negativo. Então, assim, então se você não tem essa clareza, se você não sabe quanto que realmente sobra por mês, então às vezes você aumentar o seu faturamento vai ser mais dor de cabeça do que às vezes você olhar para a sua precificação e fazer esse ajuste. Então, assim, você precisa saber quanto realmente sobra, porque se você não tem essa clareza, isso pode gerar uma grande dor de cabeça para você, tá? Então, assim, tenha esse controle, quanto que está sobrando por mês realmente na sua empresa, porque nem sempre faturamento, se a empresa está faturando bem, quase não sai, não quer dizer que a empresa está bem, não, nem sempre, então tome muito cuidado. Um outro ponto é você controlar as entradas e saídas todos os dias. O financeiro é uma tarefa chata e muitas vezes o empreendedor torna negligenciando esse fazer todo dia. Aí o que acontece? Quando chega ao final do mês, você vai ter um volume muito maior e você não vai lembrar do que aconteceu em determinado período, principalmente na questão de saída. Então, assim, você não tem que fazer esse controle uma vez por mês, você tem que fazer todo dia, porque se você dedica um tempo ali, depende da sua operação, mas vou colocar aqui uma média de 20 minutos, 30 minutos por dia, você vai chegar no final do mês com os números para te dar a clareza que é daquele ponto anterior que eu comentei. Você saber realmente quanto sobra. Então, se você faz todo dia, então tem que ter disciplina para fazer todo dia, porque se não realizar esse acompanhamento todo dia, provavelmente no final do mês você não vai fazer, tá? Então assim, tira um tempo todo dia e faça esse controle de entradas e saídas todos os dias. Você precisa fazer. Um outro ponto é definir um prolabore fixo. Por quê? Não é que você é o dono da empresa, que todo dinheiro que entra na empresa é seu. Porque você tem uma operação, você precisa de capital de giro, você precisa ali de um capital para você não ficar, como se diz, para você não deixar faltar na empresa. Então defina um prolabore fixo e o que acontece? Com esse prolabore fixo, você vai conseguir se planejar pessoalmente. Porque senão a gente entra no síndrome de donos ricos e empresa pobre. Então, assim, imagina, vamos pensar aqui, eu vou fazer uma analogia. Você tem uma vaca que produz leite todo dia. Aí o que acontece? Todo dia você tem leite. E desse leite você pode fazer um iogurte, pode fazer um queijo, você pode fazer um requeijão. Aí você vai lá e mata a sua vaca. Você vai lá e mata a vaquinha. Para o quê? Para consumir a carne. Ok. Porém, você perdeu N outras possibilidades. E na empresa não é diferente. Quando você não define um prolabore, você pode estar fazendo isso. Muitas vezes sugando ali a sua empresa, até é uma empresa lucrativa, mas você suga de uma forma sem controle, que torna prejudicando a operação e que a pouco a empresa não consegue se sustentar.
Então é importante você definir um prolabore fixo. O que eu posso fazer então com o dinheiro que vai sobrando lá de lucro na empresa? Você programa uma distribuição de lucro, mas porém aprenda a viver com o seu prolabore. Aí de tempos em tempos você vai lá e faça e realiza ali essa retirada, essa distribuição de lucro, tá bom? Um outro ponto é você revisar os preços dos seus serviços, os preços dos seus produtos, com base nos seus custos, tá? Porque muitos empresários vendem bem e perdem dinheiro em cada venda. Então, assim, muitas vezes você tem um produto ou um serviço que não é um serviço rentável. Lógico, existem estratégias, né? Então, assim, quando a gente fala de estratégia, já é diferente. Então, você tem um produto, às vezes, ali que não dá lucro, mas ele agrega em outras questões. Mas se você não tem estratégia e você aumenta a venda do produto que não está gerando lucro para você, o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro. Então tome cuidado com isso, revise os seus preços com base nos custos da sua empresa. Um outro ponto é você acompanhar o caixa da empresa semanalmente. Não é só olhar o saldo do caixa, é você prever antes de acontecer. Então você olha como que está o desempenho daquela semana e projeta o desempenho da semana seguinte. Então, assim, se você aplicar essas boas práticas, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a eficiência da sua operação. Eu tenho sem sombra de dúvida, tá? Se você colocar essas práticas em dias, com certeza você vai ter retorno, tá bom? Então, se você já chegou até aqui e ainda não se inscreveu aqui nesse canal, não deixou seu joinha aqui nesse vídeo, vai lá, se inscreve no canal e deixa seu joinha, que você apoia nós para cada vez mais estar trazendo conteúdo aqui relevante para ajudar você a empreender com mais leveza e com mais clareza. Então vamos dando sequência aqui, ainda tem alguns pontos aqui que eu quero comentar e trazer para você. Outra questão é evitar compra por impulso para o negócio, tá? Então assim, nem todo gasto é investimento. Então, principalmente você que você está assistindo e você tem uma empresa que tem estoque. Tome muito cuidado, porque muitas vezes você não está vendo dinheiro no caixa da sua empresa porque ele está imobilizado tudo no estoque. Então, assim, evite, compre realmente o que você precisa, compre o que realmente você está vendendo. Então, assim, não fique em busca de produtos novos, novidade todo dia, toda semana para você comprar. Então, assim, igual eu citei o exemplo anteriormente, né? Vamos pegar aqui essa analogia da vaquinha, né? Então, assim, você tem produtos na sua empresa que é a sua vaca leiteira, que sempre eles estão vendendo. Mas, porém, se você não tem uma gestão de estoque, às vezes você vai estar comprando produto abacaxi, que é aquele que fica enroscado lá, o seu dinheiro fica imobilizado no estoque. Então, toma cuidado, tá? Então, assim, evita comprar por impulso. Tenha um planejamento de compra. Estruture isso. Você tem que pensar de forma simples, porque muitas vezes a gente vê os grandes players falando e assim, o que funciona é o simples, tá, pessoal? Não é inventar a roda, é você fazer o simples, tá? Eu costumo sempre falar, o que mata a fome é arroz e feijão. Lógico, nada impede de eu acrescentar um bife, acrescentar uma salada, mas o que realmente vai saciar a fome de qualquer ser humano é arroz e feijão. Então, assim, evite fazer compras por impulso. Tenha um planejamento. Entenda, conheça o seu estoque, conheça os produtos que você mais vende. E, lógico, a gente já falou aqui em pontos anteriores de entender se é um produto lucrativo, tá? Porque assim, não adianta você vender muito e não é um produto lucrativo, tá? Um outro ponto estruture uma reserva de emergência para a sua empresa. Porque assim, sem uma reserva de emergência, qualquer imprevisto na sua empresa vai virar crise. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Então, assim, num tempo não tão distante, nós enfrentamos uma questão de pandemia. Então, assim, muitos negócios precisou ficar parado a operação, muitos negócios fecharam as portas, principalmente pelo fator de não ter uma reserva de emergência. Debberson, você está sendo muito extremista. Não.
nós, como donos de negócio, temos que ter a reserva de emergência, porque os imprevistos acontecem. E se é imprevisto, é algo que não está previsto. Então, se você não prevê, assim, é uma emergência. Mas se você não tem a reserva de emergência, aí vira uma crise. Então, toma cuidado. Então, assim, eu comentei sobre a questão de distribuir o lucro de tempos em tempos. Não vai lá e saca todo o lucro da empresa. Cria, estrutura a reserva de emergência, entenda ali qual é o capital de giro mínimo que a sua operação tem que ter, para que ela possa ali, diante de uma emergência, de uma circunstância, ela poder continuar operando. Então, assim, é um ponto muito importante, tá? Tenha reserva de emergência na sua empresa. A reserva de emergência é o quê? É o capital de giro que a sua operação precisa para lidar ali com alguns momentos de imprevisto, tá? Vamos lá para mais um ponto aqui. Outro ponto que muitos empreendedores estão negligenciando é não entender quanto paga de imposto. Então, assim, você tem que acompanhar, você tem que saber quanto você está pagando de imposto. E o mais importante é você ter uma contabilidade estratégica, você ter um contador parceiro que ajuda você a pagar o menor imposto possível ali dentro da lei, tá? Não é com jeitinhos brasileiros. Então, entenda quanto você paga de imposto, porque geralmente é uma das contas que mais representa a saída das operações. Então, se já é uma conta natural que vai ter uma representatividade considerada, se você estiver pagando imposto errado, então essa saída é maior ainda. Então, toma cuidado com o quanto você está pagando de imposto e avalia se o escritório que você tem é um escritório parceiro, um escritório que ajuda você a pagar menos imposto dentro da lei e ajuda você a conduzir o seu negócio. Então, assim, muito importante, porque tem muita gente, tem muitos empreendedores, tem muitos empresários pagando mais do que deveria de imposto, tá? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto é você organizar um fluxo de caixa simples, tá? O que é o fluxo de caixa? É você saber o quanto que está entrando por semana e o quanto que está saindo. Porque aí você consegue fazer um realizado e um previsto, tá? Então, na verdade, o primeiro é o previsto e depois você tem um realizado, então você confronta os dois para você saber. As entradas e as saídas estão dentro do meu planejamento. Então, assim, não precisa ser algo extraordinário. Não precisa ser algo caro, não precisa ser o sistema de última geração. Você só precisa apenas de algo que realmente traga clareza para você, tá? Então, assim, eu sou muito voltado para a ideia de que o simples dá resultado. Então, assim, porque tem muita gente preocupando com muita coisa, sistema de última geração, mas, por fim, o sistema não é utilizado da maneira correta, então se torna um investimento inútil. Então, assim, faça da forma simples e com o passar do tempo, aí você vai melhorando as suas ferramentas. Outro ponto, corte os pequenos custos invisíveis. Então, assim, eu trouxe aqui alguns outros pontos que se você não tiver ele, você não vai conseguir ter essa visão. Então, se você não tem essa visão, automaticamente você não vai conseguir melhorar. Então, assim, o que são custos invisíveis? Aquela taxinha bancária, aqueles juros que você está pagando mesmo com dinheiro na conta, às vezes por falta da organização, você deixa o boleto vencer e você vai lá, tem que pagar um jurinho. Às vezes assinatura de um aplicativo na empresa que não está utilizando mais. Então, assim, corte esses pequenos custos invisíveis, porque uma torneira, ela de gota em gota, ela vai encher um balde. Então, assim, de custo pequeno por custo pequeno, você vai tendo ali no final de um ano um montante considerável, que às vezes daria ali para você pagar um colaborador, você pagar as férias de alguém. Então, corte os pequenos custos invisíveis, tá bom? E por fim aqui eu vou falar um último ponto que eu acho que é importante para você empreendedor, que é saber o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando você chega no 0 a 0. Então, o ponto de equilíbrio é quanto você precisa faturar para que sua empresa nem ganhe e nem perca. Aí, assim, nesse ponto eu não vou ter ganho. Se você definir o seu prolabore, vai estar contemplado nesse ponto de equilíbrio. Então, você vai ter o seu salário ali, mas a sua operação não vai gerar lucro, mas também não vai gerar prejuízo, tá? Então, assim, você precisa saber qual é o seu ponto de equilíbrio, porque você sabendo o seu ponto de equilíbrio, você consegue
definir as suas metas de faturamento, suas metas de redução de custo. Então é importante você conhecer qual é o ponto de equilíbrio, porque ele vai ajudar você a trazer essa clareza de quanto você precisa faturar. Porque o que não pode acontecer é você começar o mês e você não ter ali uma meta. E então, assim, se você conhece o ponto de equilíbrio da sua operação, você conhece o ponto de equilíbrio da sua empresa, você sabe quanto você precisa faturar para que aquele mês você consiga cobrir todas as contas. Então, assim, a meta mínima de qualquer empresa é bater o ponto de equilíbrio. Esse deveria ser o mantra. Então, assim, para quê? Para que a operação não venha a ter prejuízo, tá? Então, assim, são esses alguns pontos que eu acho que são importantes, que são coisas, assim, simples, mas que são pontos muito poderosos que podem ajudar você a ter uma outra visão da sua operação. Então, assim, o que eu vejo é que o problema não é a falta de esforço, é a falta de controle. Então, assim, o empresário que ele domina o básico, cresce com consistência. Então, se você está fazendo o básico bem feito, todo dia, não é fazer hoje e amanhã virar as costas e não fazer. Então, o que acontece? Então, se você estiver fazendo todo dia, se você estiver realizando todo dia, você vai crescer com consistência. Então, assim, não deixe que a falta de controle ela vire um problema para a sua operação. Então, assim, você tem que fazer essa autoanálise hoje da sua operação, tá? Então, se você quer parar de trabalhar no escuro e começar a ter clareza no seu dinheiro, então, assim, segue esse canal, já deixa o seu comentário aqui se tem algum ponto aqui que você gostaria de um detalhamento maior, que nós vamos buscar trazer aqui um vídeo para esclarecer a sua dúvida. Porque aqui a gente fala de lucro de verdade, porque é o que importa para a sua empresa, tá? Então, assim, coloque isso em prática. Não assista apenas esse vídeo e por assistir. Nota tudo que eu falei aqui, trouxe para você e coloque em prática, porque é o colocar em prática que vai gerar resultado para você.